Em 1941, 2 anos depois do início do maior conflito que a humanidade já presenciou, a Alemanha, principal agente do caos, parecia estar vivendo o seu auge. Suas tropas avançavam e conquistavam tudo que estava à sua frente. Aparentemente, nada seria capaz de detê-los e muitos já acreditavam que a soberania internacional estava ameaçada pelos planos diabólicos do maior ditador de todos os tempos, Adolf Hitler. No entanto, uma decisão aparentemente precipitada ou até absurda, tomada no final deste ano, mudou os rumos da história. Além de já estar enfrentando dificuldades na tomada do controle de Moscou, o líder do partido nazista decide declarar guerra aos Estados Unidos, que fica em outro continente e até então não estava envolvido diretamente no conflito europeu. Grande parte das pessoas, incluindo estudiosos e especialistas, pensavam que esta decisão teria sido motivada pela falta de discernimento e megalomania de Hitler. Mas algumas análises recentes apontam para outro lado. O continente americano já era um alvo e estava nos planos do Führer desde o início. E se ele tivesse sido bem-sucedido em conquistar a Europa e pudesse se voltar aos Estados Unidos com mais recursos e sim as preocupações em sua vizinhança? Qual era sua visão e mais, seus planos para os Estados Unidos? É isso que vamos contar a partir de agora. Em meados de 1941, a Europa Ocidental já estava praticamente tomada pelas garras de Hitler. A Itália fracassou em criar um novo Império Romano no Mediterrâneo sob o comando de Mussolini. Mas o líder alemão compensou esse fato ao subjugar a Grécia, a Iugoslávia, o norte da África, além dos países mais próximos como Áustria, França e Polônia. A primeira a sofrer com o ditador. A Grã-Bretanha, que era um dos únicos inimigos à altura, já estava recuando aos avanços do Terceiro Reich. Eles perderam o controle sobre as colônias africanas e não conseguiram conter os ataques aos seus aliados, como aconteceu com a França, por exemplo. Foi nesse contexto que a Alemanha decidiu marchar para o leste, na tentativa de conquistar a União Soviética, sua antiga aliada. A invasão aconteceu em junho de 41, durante o verão no hemisfério norte, pois o inverno siberiano seria severo demais para os soldados alemães suportarem. Por isso, eles precisavam ser rápidos, assertivos, e conquistar o Kremlin de Moscou o quanto antes, mas não foi bem isso que aconteceu. Enquanto isso, a América não parecia um grande problema. Além de estar em outro continente, os Estados Unidos já não tinham uma economia tão proeminente, sobretudo por conta do crash de 29. Não figurava na formulação da política externa de forma expressiva e não tinha um poder militar tão ameaçador, já que seu exército possuía cerca de 245 mil homens divididos em 5 divisões. E a Alemanha já havia engajado mais de 141 divisões apenas na campanha ocidental. As forças eram completamente desproporcionais. Assim, parecia que Hitler simplesmente não se importava com os norte-americanos. Ele não mencionou os Estados Unidos quando expôs seus planos aos seus comandantes militares em 1937. O novo continente também não foi citado durante as campanhas em direção à Áustria, em 1938. E o próprio ditador descartou a possibilidade de uma guerra contra os Estados Unidos durante uma entrevista à revista Life em 1941. O ex-embaixador belga John Kaduri conseguiu uma reunião com o Führer para entrevistá-lo. Kaduri foi direto ao ponto e perguntou quais eram seus planos em relação aos Estados Unidos. Ele disse que as pessoas estavam preocupadas e que a maioria dos americanos eram favoráveis a uma guerra contra a Alemanha, principalmente porque sentiam que seriam os próximos alvos depois que ele tivesse conquistado a Europa. Mas Hitler tranquilizou a todos, dizendo que uma invasão ao hemisfério ocidental era tão fantasiosa quanto uma invasão à Lua e que, portanto, não havia nada a temer. Porém, como sabemos, nada disso era verdade. A começar pelo fato de que, ao contrário do que o ditador pensava, ou pelo menos de suas declarações, os norte-americanos não eram favoráveis a uma guerra contra a Alemanha. Nessa época, cerca de 1/5 do país tinha alguma ascendência alemã, mas se levarmos em conta o povo europeu de forma geral, o número era muito maior. No começo da guerra, apenas 8% dos estadunidenses estavam a favor de uma intervenção de seu país no conflito.
Em 1941, o número tinha subido para 25%, mas não passava disso. Por isso, tomar a decisão de intervir diretamente seria contrariar a opinião popular da maioria esmagadora das pessoas, o que com certeza não seria benéfico para o governo do presidente Franklin Roosevelt, mesmo que eles soubessem que era preciso parar Hitler antes que seus estragos fossem grandes demais para serem revertidos. Além disso, é claro que os Estados Unidos já estavam na mira dos alemães. Hitler se lembrava de como eles conquistaram sua ascensão durante a Primeira Grande Guerra, ao vender equipamentos e fornecer empréstimos aos países europeus, fomentando a economia ao mesmo tempo que deixava as batalhas longe de seu território. A quebra da Bolsa de Valores em 1929 trouxe muitos prejuízos, mas era questão de tempo até que eles estivessem de pé novamente. E neste momento seria quase impossível derrotá-los. Então, sim, Hitler sabia que a América estava no caminho do seu plano de criar um império global com uma raça humana superior. Mas sua relação com os americanos ia muito além disso, como veremos mais à frente. Em 1941, os alemães fizeram uma previsão de que levaria cerca de 1 ano e meio para os Estados Unidos se reerguerem e estarem aptos para interferir no conflito europeu novamente. Para poder lutar diretamente contra ele, seria preciso terminar a conquista da Europa para que todos os recursos e divisões estivessem disponíveis para enfrentar esse novo inimigo. Tudo isso pode ser resumido em uma máxima: havia pouco tempo para fazer o que ninguém havia conseguido na história da humanidade. E provavelmente foi essa urgência que fez com que os alemães atacassem a União Soviética. A motivação subjacente também era ideológica, é claro, mas sobretudo estratégica. Pois, a essa altura, os soviéticos eram donos da maior parte dos recursos que ainda não pertenciam à Alemanha. A estratégia era arriscada, mas necessária, segundo Hitler. Se fosse possível conquistar a União Soviética em poucas semanas durante o verão, a Grã-Bretanha seria obrigada a negociar e a América, que era um perigo crescente, permaneceria no seu continente. A Alemanha vence. Por outro lado, se a guerra continua, a Grã-Bretanha permanece, o poder americano se desenvolve e a partir do ano seguinte eles seriam capazes de intervir. E essa era a maior ameaça. Mas ainda falta um personagem crucial nesse contexto: o Japão. Quando os alemães invadiram a União Soviética em junho de 41, o Japão já tinha um papel crucial na estratégia de Hitler. O ditador já havia sugerido ao embaixador japonês em Berlim, Oshima, que eles deveriam destruir conjuntamente os Estados Unidos e a União Soviética, que eram suas maiores preocupações naquele momento. Durante 6 semanas, os líderes japoneses avaliaram os méritos de atacar a União Soviética juntamente com os alemães, e a proposta até parecia atraente, mas perigosa demais. A fronteira do Japão era muito inferior às dos soviéticos, falando em aspectos militares, e as chances de sucesso pareciam muito baixas. A memória da guerra de 1939 na fronteira da Mongólia com certeza teve um papel crucial aqui, já que mais de 17 mil soldados japoneses foram mortos ou feridos na época. Além disso, as forças do Japão não poderiam estar prontas antes de agosto. Mas o conflito já deveria acabar antes de outubro, por conta da chegada do inverno. Então o cronograma estava extremamente apertado. Os japoneses também não estavam confiantes de que Hitler conseguiria vencer os soviéticos com tanta facilidade. Por isso optaram por fazer frente aos Estados Unidos, o que parecia muito mais promissor. Assim, as esperanças de Hitler foram colocadas em grande parte em uma guerra entre o Japão e os americanos, pois isso manteria os Estados Unidos engajados no Pacífico, desviando sua atenção do Atlântico e da Alemanha pelo tempo necessário para ele vencer a União Soviética. Enquanto isso, o presidente Roosevelt fez justamente o contrário e intensificou a guerra não declarada no Atlântico, pois os submarinos alemães estavam interceptando as cargas enviadas à Grã-Bretanha e seus aliados. Hitler queria de forma desesperada que o Japão fizesse alguma investida. Quando o general Tojo se tornou primeiro-ministro em outubro de 41, as esperanças do Führer se acenderam novamente. Logo, os japoneses foram atrás de alguma garantia de que a Alemanha ofereceria apoio no caso de uma guerra nipo-americana. O ministro das Relações Exteriores de Hitler, Ribbentrop, rapidamente concordou, reforçando a parceria entre eles. No final de novembro, ele disse que iria elaborar um novo acordo, mas ele ainda não estava assinado
quando os aviões japoneses atacaram Pearl Harbor, no dia 7 de dezembro de 41. Hitler ficou em êxtase com essa notícia. Todos ao seu redor já imaginaram que ele iria declarar guerra aos Estados Unidos, e isso só levou alguns dias, o tempo necessário para concluir os preparativos. O anúncio foi feito no dia 11 de dezembro. Seu principal argumento era que os americanos já estavam atacando os submarinos alemães no Atlântico e, portanto, a declaração era apenas um ato formal. Além disso, ele afirmou que uma verdadeira nação é aquela que declara guerra, o que deveria inferiorizar os Estados Unidos, mas na verdade foi um alívio, pois a tendência da opinião popular seria manter o conflito apenas contra o Japão, o que atrasaria ainda mais as coisas. Ao final, a tática de distrair os americanos com duas frentes de batalha não deu certo. Foi o próprio Hitler que padeceu deste mal. A batalha contra os soviéticos foi um fracasso. Os soldados alemães não tinham roupas e equipamentos de inverno, já que o plano era finalizar a invasão no verão. A temperatura na frente oriental despencou para 30 graus abaixo de zero. Os tanques e caminhões não podiam se movimentar, pois todos os fluidos estavam congelados. Não havia comida suficiente para todos. Os soldados ficaram feridos apenas pela ação do clima antes de engajar nas batalhas, o que fez deles alvos fáceis para o Exército Vermelho, que estava acostumado com o território. Além disso, a Grã-Bretanha e os aliados conseguiram se reerguer, gerando sérios problemas na frente ocidental. Era simplesmente impossível manter tudo isso ao mesmo tempo, o que fez o Führer e o Terceiro Reich sucumbirem por sua ganância. Mas e se a Alemanha tivesse vencido? Se a frente oriental tivesse derrotado a União Soviética, se Hitler conseguisse conquistar a Europa e chegar ao continente americano, o que teria acontecido? Essas perguntas não são tão simples, mas vamos analisá-las através de uma possível perspectiva que o ditador tinha em relação aos americanos. Esse olhar foi proposto por Brandon Sims, historiador da Universidade de Cambridge. Ele publicou uma biografia revisionista de Hitler, onde alguns traços apontam que o homem mais desprezível da história da humanidade tinha uma certa obsessão com os americanos. O autor observou grande parte dos discursos e publicações do ditador, desde sua juventude até a morte, e observou que a Anglo-América tinha um grande destaque para ele, não apenas sendo seu principal inimigo, mas o maior elemento de sua realidade, o parceiro que ele gostaria de ter. Depois de perceber isso, foi só investigar. Parece que o começo de tudo está em um encontro que Hitler teve com as tropas americanas durante a Segunda Batalha do Marne em 1918, na Primeira Guerra Mundial. Naquele momento, o ditador se deu conta de que os anglo-saxões, o povo e a cultura que era a base dos americanos foram reforçadas ao longo de centenas de anos para se tornar aquilo que ele chama de raça superior. Pessoas caucasianas, altas, de olhos claros. Ao longo de sua história, a Alemanha tinha sido dividida e, portanto, perdeu grande parte de sua população através de ondas migratórias. Grande parte desses indivíduos foram para os Estados Unidos. Por isso, a grande proporção de descendentes alemães que mencionamos anteriormente. Isso não passou despercebido aos olhos do ditador. Mas havia outro elemento. Hitler considerava os Estados Unidos como um espaço ilimitado. Construir uma nova raça também demanda um grande território, e esse recurso sempre foi escasso na Europa. As pessoas que foram para a América encontraram espaço para se desenvolver, produzir alimento, criar indústrias, se modernizar. O American Way of Life parecia encantar o líder alemão. A única coisa que eles não tinham na visão de Hitler era a cultura. A arte, música, arquitetura, enfim, a estética modernista era degenerada, segundo o ditador. E isso aconteceu porque as pessoas perderam contato com suas raízes. Mas eles mantinham a pureza no seu sangue, nos seus corpos. Mas tudo que envolve esse ditador é sombrio. Além dessa visão romantizada e eugenista, Hitler se inspirava nos mecanismos americanos para manter ou construir o mito da raça pura. Havia dois princípios básicos: a eugenia positiva, que buscava incentivar a proliferação das características desejadas, ou seja, pele clara, olhos claros, altura, e a eugenia negativa, que buscava eliminar os sujeitos indesejados,
que foi o que ele fez enquanto esteve no poder. Os Estados Unidos não produziram um holocausto, pelo menos não aos moldes do Terceiro Reich. Mas eles também tinham suas práticas eugenistas, e foram elas que atraíram os olhos de Hitler. Em 1924, foi instaurada a Lei de Imigração, que impedia a imigração de povos da Ásia e estabelecia cotas para o número de imigrantes do leste e do sul da Europa. As leis de Jim Crow, que foram aplicadas entre 1877 e 1964, produziam a segregação racial dos negros, criando um apartheid em solo americano. Também existiam leis anti-miscigenação, como a que foi implementada na Califórnia em 43, impedindo o casamento e a reprodução entre casais de diferentes origens étnicas. Parecia que Hitler estava muito longe, mas na verdade seus ideais estavam e ainda podem estar mais próximos do que imaginamos. Em um cenário alternativo em que o ditador tivesse vencido a guerra na Europa, é possível que ele iria enfrentar problemas com os Estados Unidos durante o seu avanço global. Mas essas questões seriam geradas por diferenças ideológicas em relação à política e à economia. Mas o seu plano maligno para a humanidade provavelmente encontraria apoiadores. Não é possível afirmar se a América seria destruída ou se tornaria um grande laboratório nas mãos de Hitler. Só nos resta lamentar. Lamentar por tudo que ele fez e aprender com seus erros, guiando a humanidade em uma direção em que atrocidades como essa não se repitam no futuro. Até a próxima.